Boa tarde, pessoal. Aqui é o professor Márcio Vasconcelos. Sou professor de língua portuguesa de segundo ano. Como vocês veem no slide, na tela de vocês, hoje, nesse vídeo de hoje, nós vamos trabalhar o adjetivo, nossa segunda classe gramatical, que vem logo após o substantivo. Vamos aqui entender o conceito, compreender o que é realmente o adjetivo. Aqui nós vamos aprender a encontrar, né, a identificar um adjetivo dentro de um texto. Mas vamos aqui definir, conceituar o adjetivo. Como vocês podem observar na tela, adjetivos são palavras que caracterizam, qualificam e delimitam o substantivo. São as palavras que apresentam as características do substantivo, mas a gente vai ver isso aqui de uma forma detalhada, né? Eu coloquei aí para vocês alguns exemplos, né? O primeiro exemplo, a primeira frase aí, seus olhos encantam a plateia. Nós podemos observar que não tem adjetivo, eu só coloquei mesmo isso aí para a gente depois confrontar, comparar com outras frases e assim fica mais fácil de compreender, né? Nesse primeiro exemplo, eu só vou destacar o substantivo olhos, que ele vai ser importante. Seus olhos encantaram a plateia. Não tem nenhum adjetivo. Agora vamos aqui para o segundo exemplo, né? O segundo exemplo, estou aqui destacando. Nesse exemplo ele diz: seus olhos verdes encantaram a plateia. Comparando essa segunda frase, esse segundo exemplo com o primeiro, nós observamos a presença de uma outra palavra, né? Não sei se vocês repararam, além, né, do substantivo olhos, eu coloquei aqui, ó, nós temos aqui uma palavrinha verdes, né? A única diferença, verdes. E vamos notar que ela se refere ao substantivo olhos, e veja que ela, de certa forma, alterou um pouco o significado da palavra olhos. Ela inseriu uma significação, um sentido a mais no substantivo olhos. O que nós temos aqui é um adjetivo. Um exemplo de adjetivo, né? Como eu falei, olhos é um substantivo, né? Um substantivo, não vou copiar tudo, mas é um substantivo, olhos. Agora vamos aqui ao terceiro exemplo. Aqui o terceiro exemplo, ele diz: seus lindos olhos verdes encantaram a plateia. Tem um errinho aqui, agora que eu reparei, plateia, mas fica como a mesmo, né? Vocês entenderam. Seus lindos olhos verdes encantaram a plateia. Eu tenho novamente o substantivo olhos, e eu tenho aqui novamente o adjetivo, né? O adjetivo verdes. Agora eu tenho a presença de outra palavra que está se referindo ao substantivo olhos, né? Está se referindo ao substantivo olhos e de alguma forma acrescentando, modificando um pouco o seu sentido. Agora ele diz: seus lindos olhos verdes, né? Eu tenho aqui também novamente um adjetivo. Agora esse adjetivo, lindos, ele está qualificando o substantivo olhos. Como assim? Ele está dando uma valoração, né? Então, seus lindos olhos verdes é uma qualificação, é fruto de uma análise, vamos dizer assim, de uma análise mais individual da pessoa que fala, certo? Então, ele qualificou aqui o substantivo, tá ok? O substantivo olhos. Vamos ver agora um outro exemplo. Nesse exemplo 4, que vocês estão vendo aqui, marquei aqui, exemplo 4, ele diz: médicos estrangeiros serão contratados pelo governo cearense. Médicos estrangeiros serão contratados pelo governo cearense. O substantivo que eu quero, que eu destaco é esse aqui, substantivo. Quem é o adjetivo que está, vamos dizer assim, vinculado a ele, né? E de alguma forma modificando o seu sentido, acrescentando
é algo no sentido de substantivo médicos? É estrangeiros. A palavra estrangeiros aqui é o adjetivo, não é isso? E ele, você vê que ele está delimitando o sentido da palavra médicos. Ele delimita, porque não é qualquer médico, não são todos os médicos, né? Toda, vamos dizer assim, dentro do conjunto de médicos, o governo cearense aqui, ele está contratando, ele vai contratar apenas estrangeiros, certo? Então ele está aí, no caso, voltando aqui ao conceito, ele está delimitando, porque ele não vai só contratar médicos, né? Ele delimitou médicos e estrangeiros, tá ok? Então vamos continuar aqui o nosso estudo. O exemplo 5 é só para mostrar para vocês, exemplo 5 aqui, só para mostrar para vocês que o adjetivo ele vem vinculado, né? Ele vem caracterizando, delimitando um substantivo, mas não é obrigado, né? Não é obrigatório ele vir ao lado do substantivo, porque nos exemplos anteriores que a gente viu, eles vinham ao lado, né? Ou na frente ou atrás, né? Mais ali vizinho do substantivo, mas pode haver também uma palavra no meio, né? Não é obrigatório, né? Haver essa posição do adjetivo, não. O adjetivo ele pode vir separado do substantivo. Agora vamos a um conceito importante aqui nesse conteúdo, que é o conceito de locução adjetiva, né? O que é isso? Ó, esse conteúdo aqui ele está na página 55, vocês podem observar no livro de vocês, na página 55. A locução adjetiva é toda expressão iniciada por preposição. Quais são as preposições que ele destaca aqui? Ó? É qualquer preposição, mas ele colocou aqui algumas só para exemplo. De, em, com, sem, né? E outras, e que com o adjetivo atribui características a um ser. Então, a locução adjetiva é uma expressão ela vai ser formada por duas ou mais palavras, né? Que vão ter a mesma função de um adjetivo. Né? Normalmente duas ou mais palavras que exercem a mesma função de um adjetivo, certo? Ou seja, caracteriza, delimita e qualifica um adjetivo, um substantivo. Vamos ver aqui no exemplo. O pronunciamento do presidente preocupou os especialistas. Aí eu tenho aqui, ó, o substantivo, né? Pronunciamento. E eu tenho aqui, ó, uma locução adjetiva. Ó. Começa aqui do presidente. Uma locução adjetiva. Tem uma preposição. Essa preposiçãozinha aqui tá aglutinada, né? Tá junto de um O, mas vamos considerar isso aqui só como uma preposição do artigo O. Uma preposição e aqui um outro substantivo, mas as duas juntas formam uma locução adjetiva, certo? Porque veja que está se referindo ao substantivo pronunciamento e ele, né? Ele diz que ele delimita o sentido de pronunciamento. Não é qualquer pronunciamento, é o pronunciamento do presidente. Então, ele está delimitando o sentido, né? Não é qualquer pronunciamento, é o pronunciamento do presidente, exercendo a mesma função de um adjetivo, ok? Vamos continuar o nosso conteúdo. O exemplo que nós vamos ver aqui é um exemplo do livro didático, né? Que tem no livro de vocês, página 55. Na primeira página do conteúdo. Vamos lá. É um poema do Álvares de Azevedo. Eu esqueci de colocar o nome do autor aqui, mas é o Álvares de Azevedo. Vamos à análise de cada verso. Meu anjo tem um encanto, a maravilha da espontânea canção dos passarinhos. Tem os seios tão alvos, tão macios, como o pelo sedoso dos arminhos. Então vamos aqui à análise. Primeira coisa que eu observo é que aqui, nesse primeiro verso, não tem adjetivo.
Vamos ao segundo verso. Aí ele diz, da espontânea canção dos passarinhos. Agora vamos lá. Vemos aqui, ó, que o substantivo canção, substantivo, ó, esse substantivo aqui, essa minha letra tá horrível, né? Mas é meio complicado mesmo. Canção é o substantivo. E os adjetivos. Nós temos primeiro espontânea, está se referindo à canção. Ele diz que não é qualquer canção, que a canção é do tipo espontânea, né? Esse é um adjetivo, olha, veja, está se referindo à canção. E ele diz que não é qualquer tipo também de canção. Aqui você vai ver, ó, a gente acabou de ver, está se referindo à canção. É uma locução adjetiva, preposição aqui e um substantivo, mas essas duas palavras, né, essa expressão aqui, formam locução adjetiva. Continuando, agora vamos para o terceiro verso. Tem os seios tão alvos, tão macios. Identifiquei o substantivo, seios, e aqui eu tenho um adjetivo, alvos. Está se referindo a seios. Os seios são o quê? São alvos, né? E, do mesmo jeito, macios. Dois adjetivos se referindo a seios, né? Você vê que esses dois adjetivos, né, como outros que a gente viu, os adjetivos mesmo, não a locução adjetiva, eles concordam, ó, eles têm o mesmo gênero e o mesmo número que o substantivo. Ou seja, se o substantivo aqui ele está no plural, os adjetivos estão no plural. Alvos, ó, seios no plural, alvos no plural, seios no plural, macios no plural. Se o substantivo é masculino, o adjetivo também aqui masculino. Seios, novamente, masculino. Esse adjetivo aqui, ele é masculino. Vamos aqui à análise do outro verso. Como pelos sedoso dos arminhos. Aí nós temos pelo, substantivo pelo, substantivo, certo? E sedoso é um adjetivo, a gente já viu, né? Tá se referindo, ó, veja que agora ele é masculino, sedoso é masculino, ó, pelo masculino, sedoso masculino, ele está no singular, pelo está no singular, sedoso no singular. Nós temos aqui dos arminhos. Dos arminhos é um tipo de animal, não é um mamífero, não lembro exatamente. Mamífero. Veja que aqui é uma locução adjetiva. Dos arminhos está se referindo também a pelo. Bom, ele me permite saber uma característica, uma propriedade do pelo. É o pelo de quê? Qualquer animal? É um pelo qualquer? Não, dos arminhos. É uma locução adjetiva. Mais uma observação que eu faço em relação a isso, pessoal, é que a locução adjetiva, ela não, embora ela se refira ao substantivo, ela não vai estabelecer uma relação de concordância com ele, aquela mesma concordância de gênero e de número, né? Então veja aqui, pelo é masculino e está no singular, e dos arminhos é masculino, né? Dos arminhos, mas está no plural, né? Então tem esse detalhe que nós devemos observar, certo?